Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E na noite de hoje possamos dar continuidade às nossas tarefas, que é o nosso primeiro encontro do ano, das terças-feiras. E temos a grata alegria de termos aqui Fabiano Augusto, iniciando conosco o ano 42 do Fonte de Esperança, e neste mês completa 42 anos da sua fundação. E que para nós é um momento de grata satisfação por termos estado juntos ao longo desses anos, tendo companheiros que abraçaram essa tarefa, auxiliando a nossa casa, como Fabiano Augusto. E desta maneira, rogamos ao Mestre que nos ilumine, que nos fortaleça na fé, na confiança, no entendimento e na compreensão dos postulados espíritas, para que cada vez mais caminhemos de cabeça erguida, conscientes do que estamos fazendo. E dessa maneira, Senhor, iniciamos nossas tarefas do ano de 2025. Passando a palavra ao nosso amigo de jornada, Fabiano Augusto, que refletirá sobre o tema Busquemos a Verdade. Hoje a gente começou até um pouquinho mais cedo, né? Que bom, né? A gente aproveita o tempo, né? Que é o nosso grande objetivo, né? Aproveitar o tempo. Mas antes de iniciar propriamente o estudo, a gente torce, né? Para que o nosso país realmente entre, não nesse ano, mas nas próximas décadas, do ponto de vista religioso e moral, em um outro patamar, né? Porque o Brasil tem, conforme Emmanuel nos mostra, junto com os Estados Unidos, um grande papel a desempenhar no mundo. Então, independente de quem goste ou não dos americanos, essa é uma realidade que está sendo elaborada pela espiritualidade, né? E o Brasil teria a grande responsabilidade de orientar o mundo do ponto de vista do elemento moral, evangélico, religioso, também nas questões de ordem alimentar, e os Estados Unidos, pelo seu poderio intelectual, pela profusão de tecnologia, pelo ordenamento, né, inteligente da economia. Então, seriam dois grandes troncos do processo evolutivo de todo o mundo. Sabemos que essa realidade ainda está um pouco distante, mas a gente torce realmente que o nosso país melhore economicamente, melhore moralmente, melhore politicamente, porque realmente o brasileiro está, do ponto de vista da sua saúde mental, muito aquém do ideal, né? E, querendo ou não, o tema da noite acaba arrastando essas questões, porque a grande proposta espírita é exatamente a libertação da consciência, é a capacidade de ampliar os nossos horizontes intelectuais. Então, a gente tem que buscar a verdade através do conhecimento, da inteligência, do processo de assimilação dos fatos e das verdades que estão aí disponíveis já há muito tempo. E a gente percebe que os religiosos acabam explorando e vivendo das religiões, e a esmagadora maioria da sociedade considera a religião como algo absolutamente secundário, inexpressivo. A cultura religiosa não é uma questão de preocupação da sociedade encarnada. E até me lembro de uma historinha muito engraçada e nos ajuda a entender, mesmo que de maneira jocosa, essas questões. Diz que tinha um turista. E ele foi, então, visitar a Palestina, né, conhecer os grandes monumentos, e a gente sabe que aquela região, né, propriamente Jerusalém, é tronco, e do ponto de vista religioso, atrai cristãos, muçulmanos e judeus.
E ele, então, quis fazer um passeio de barco para atravessar o mar da Galileia, né? O mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, que é muito referenciado no texto bíblico. E ele, então, chega para o barqueiro, né? Empresário que estava explorando ali a atividade de entretenimento, e pergunta: vem cá, quanto é que custa para fazer a travessia do mar da Galileia? E o barqueiro fala: olha, são 20 minutos, né? 10 para ir, 10 para voltar, e custa $500. Aí ele: mas que absurdo, isso é uma extorsão. E o empresário tenta, então, argumentar: mas aqui, meu amigo, foi onde Jesus andou sobre as águas. Quem? Mas também por esse preço. Então mostra realmente que a sociedade está totalmente distante do que é a religião, do que é o Cristo e dos elementos que nos trazem a essa agradável noite. Então, percebe-se ao longo dos últimos séculos esse embate histórico entre, né, os elementos intelectuais e os elementos filosóficos ou associados à teologia que o mundo nos ofereceu até então. Na antiguidade, e aí a gente pode resgatar do ponto de vista da maior racionalidade, a antiguidade grega, não havia divergência entre ciência e religião, até porque a ciência, como nós concebemos nos moldes atuais, não existia no seu sentido positivo das provas e das contraprovas. Então, a religião, né, tomava conta desse cenário, tendo elementos de cunho filosófico que norteavam o debate e o avanço intelectual. Então, a luta se expressava, ora, nos elementos filosóficos, ora, associada aos elementos religiosos. Na Idade Média, esse período que se estabeleceu por quase 1000 anos, um período muito curioso da história humana, que, em boa parte, elementos negativos, né, são aí abordados, mas a gente percebe que a igreja, normalmente a igreja católica, ou apropriadamente a igreja católica, esteve no topo do poder. Essa é uma realidade que já não existe mais, né? A religião católica não é mais a maior religião do mundo. Hoje são os muçulmanos. Hoje, católicos, nós temos aproximadamente 1 bilhão, e num processo de decrepitude muito acelerado, né? Alguns estudiosos analisam que mais algumas décadas será uma religião, do ponto de vista numérico, inexpressiva. Do ponto de vista político e filosófico, já tem perdido espaço desde que a ciência se estabelece, porque elementos irracionais já estão, sem dúvida nenhuma, ao longo do tempo, sendo deixados de lado, né? Ainda que numa velocidade muito lenta. Então, a Idade Média, a gente tinha, né, essa caracterização da igreja no poder e elementos filosóficos associados ao cunho religioso ainda movimentavam o debate, mas nada de ciência, muito pelo contrário. Os primeiros elementos da alquimia eram, na verdade, sufocados, né? E os ditos cientistas ou alquimistas foram perseguidos, tiveram as suas ideias obliteradas, foram taxados como bruxos e bruxas, e mesmo depois do avançar da capacidade intelectiva, século XII, XIII, XIV, XV, nós tivemos centenas de milhares de pessoas que foram perseguidas pela Santa Inquisição. E aí vem a Renascença, né? Essa Idade Moderna, a partir do século XV, e esse período pós-Idade Média, percebe-se que a filosofia ganha muito espaço, a religião começa a perder e a ciência verdadeiramente se manifesta, ela adquire uma certa vida própria, né? Porque a primeira, a filosofia, trata da condução lógica do pensamento, e até hoje esses elementos são válidos, e a segunda torna-se, de fato, teórica experimental. E a gente percebe, né, essa não é uma questão de leitura religiosa, mas de leitura histórica humana, percebe-se que os dogmas da igreja começam a ser substituídos por elementos associados aos conhecimentos obtidos pelo fato, pela comprovação científica, pela metodologia científica, ainda que, nos seus primeiros momentos,
sem a profundidade e a complexidade que hoje se apresenta. E a autoridade divina, então, no caso a Igreja Católica, é colocada em xeque. E essa luta passa a ser travada, né, agora com a religião e a ciência, algo que até então não havia existido. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, Não vim destruir a lei, e Kardec trata sobre essa aliança da ciência e da religião, é dito de maneira muito clara que as duas, a ciência e a religião, são as alavancas da inteligência. Né? Por quê? Porque elas têm o mesmo princípio. Qual é esse princípio? Esse princípio é Deus. Uma revela as leis do mundo material e as outras deveria revelar de maneira clara as leis do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual. A ciência tem, então, Kardec nos concita a refletir, ela tem que levar em conta o elemento espiritual. Da mesma forma, a religião não pode abrir mão, né, das leis da física, da termodinâmica, dos fatos que são verdadeiramente comprovados, pela razão, pela experimentação, pelos testes, pelo avanço da capacidade intelectiva de séculos. Mas ainda hoje, a gente tem, dentro da própria igreja, a discussão sobre a Terra plana. Ainda hoje nós temos quase 1/4 da população brasileira que acredita que a Terra é plana. 1/3 acreditando ainda em Adão e Eva. Percebe-se, então, que criou-se, ao longo desses séculos, né, um vazio existencial. A ciência ignora e faz da religião motivo de piada, e a religião desconsidera os elementos racionais trazidos pela metodologia científica. Né? Essa questão da Terra plana é tão interessante, porque o primeiro que disse que a Terra não foi plana foi Aristóteles, né? 350 anos antes de Cristo. Ele comprova que a Terra não é plana. Aí nós tivemos em 1835, salvo engano, a Igreja Católica aceitando a possibilidade da Terra não ser plana. Mesmo com todos os avanços científicos, com todas as comprovações. Hoje, ainda nós temos pessoas que defendem realmente que a Terra é plana. Do alto, né, de todos os elementos racionais que são oferecidos. Então, entendemos verdadeiramente que existe um processo de obliteração da capacidade intelectiva da nossa sociedade. Então, como é que a gente pode conhecer a verdade? Como é que a máxima do Cristo se faz presente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que a verdade? Porque a verdade é o conhecimento que se apresenta, independente de ideologia ou de leitura histórica, filosófica, humana, é verdade. A gravidade é verdadeira, ela existe. Essa mesa é material e revestida de fórmica branca. Não tem como discutir, não é mesmo? Mas, mesmo assim, perdemos tempo, energia, dinheiro em um debate absolutamente insano, mostrando que essas questões ainda não estão bem resolvidas. Né? Ainda não estão bem resolvidas. E Kardec, então, continua. O Espiritismo é essa ciência nova que vem revelar para o mundo a existência de uma dimensão extrafísica, a existência do mundo espiritual. E não só revelar essa existência, como trazer os elementos de intercambiação desses dois universos, né? O universo material e o universo físico. O suporte do celular está um pouco preguiçoso hoje. Dentro desse cenário, então, nos diz Kardec que o Cristo permaneceu de maneira ininteligível ou falsamente interpretado. Veja bem, né? O Espiritismo veio em 1857. 18 séculos e meio depois, ainda temos uma leitura incompleta do que Jesus veio nos ensinar. O Espiritismo com 167 anos, ainda nós temos Jesus ininteligível ou falsamente interpretado, inclusive dentro do movimento espírita. E a gente vai avançar
nessa questão. Então, o Espiritismo é, segundo Kardec, e eu particularmente concordo, é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de maneira muito fácil, desde que a gente se baseie no raciocínio, na logicidade, na fé embasada pela razão. Caso contrário, não. Aí a gente fica preso ao que um fala, ao que o outro defende, porque a gente não tem capacidade de deglutir o conhecimento e absorver de fato o que é bom. O Espiritismo cria esse processo de libertação. Não interessa o que o político A, o filósofo B, ou o historiador C, ou o pesquisador D fale. Não interessa o que eu consegui, pela razão, pelas informações que foram coletadas, aceitar. Porque o processo de intelectualidade, de desenvolvimento da razão é individual. Ele pode parecer que é coletivo, mas não é. Ele é individual. Então, o Espiritismo é essa terceira revelação, porque ela é fruto do ensino dado pelos espíritos. E é isso que muitos espíritas não entendem. O Espiritismo não é uma religião tradicional, porque todas as religiões tradicionais foram criadas, estruturadas, institucionalizadas, parametrizadas pelo homem. O Espiritismo não. Nós não temos rabi, nós não temos chefes, nós não temos gurus. Nós temos pessoas de boa vontade que assumam postos, né, de gestão por uma questão meramente organizacional. Mas não existe referência. A única referência é o Cristo. Não existe autoridade, né? Emmanuel, inclusive, diz isso, né? Que o Espiritismo carece desse tipo de liderança, né? Porque o Espiritismo é reflexo da verdade. Não interessa o que eu penso ou deixo de pensar, interessa a verdade que está aí posta. Porque a verdade é a verdade, em qualquer momento da história universal. Hoje, ou há 13,8 bilhões de anos, como boa parte dos cientistas acreditam que o universo surgiu, mesmo. E veio cumprir aquilo que foi ensinado pelo Cristo, aquilo que foi anunciado pelo Cristo. Então, a religião espírita, ou a doutrina dos espíritos, ou a religião dos espíritos, ou o espiritismo, não foi criada por nenhum homem. Kardec se limitou a codificar e dar uma racionalidade, né, dentro de um processo metodológico para que nós pudéssemos, de maneira mais adequada, dentro da pedagogia extraordinária desse grande gênio, entender, absorver e, a partir disso, compreender, intelectualizar e aceitar. Tem uma página no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel, Buscai a Verdade, né? Buscai a verdade e a liberdade. Ele faz essa convocação explorando, obviamente, João, lá no seu capítulo 32, quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Jesus, então, nos concita a desenvolvermos a nossa capacidade intelectiva. Então, Caibá fala que o homem é um ser dotado de razão, mas que não pode deixar de lado a questão do sentimento, a sincronização da razão com a sensibilidade moral, né? Porque são estes os dois polos do processo evolutivo, tanto da vida psíquica como da evolução espiritual. E isso é muito claro como uma água cristalina, né? O homem, então, é polarizado pelos elementos do raciocínio, porque ainda não se posicionou de maneira adequada diante da necessidade da busca do conhecimento, e que ele, obviamente, vai se erguer, vai se dignificar, vai se engrandecer na medida em que absorve essa verdade. Absorvendo porque aceitou e entendeu, porque compreendeu. Caso contrário, nos diz Caibá, ele então é uma besta no sentido, né, bíblico, mas também, do ponto de vista literal, não é inadequado. É besta porque ela não sente, é uma besta porque ela não pensa, ela não consegue racionalizar e, obviamente, fica à mercê de alguma leitura absolutamente histérica. Recentemente eu vi um documentário do que aconteceu na faixa de Gaza, em que o Hamas, que alguns defendem, ele invadiu lá os kibbutz, metralharam
tocaram fogo, assassinaram, estupraram, decapitaram 1.200 pessoas. E nesse documentário, um palestino, né, seus 45 a 50 anos, ligava para o pai e para a mãe. Então, se ele tem 45, 40, entre 40 e 50 anos, o pai devia ter 70, a mãe, por aí. Não eram guerrilheiros do Hamas, eram pais de um palestino que estava vinculado a esse ato terrorista. E ele gritava estertoricamente, dizendo que havia matado com as próprias mãos 10 porcos judeus. E a mãe, do outro lado do telefone, se vangloriando que o filho, então, era abençoado por Alá e queria, né, por céu, no resgate do mel divino, das virgens e das facilidades, dos prazeres que a leitura inadequada do Alcorão nos oferece. Aos gritos, ele festejava a morte de 10 judeus das formas mais absurdas. O documentário mostra crianças de 9 meses sendo decapitadas, coisas do gênero. Pelo elemento religioso, porque quem acha que essa questão é territorial não entende o processo religioso que vem há séculos se apresentando. Mesmo? Um pelo Maomé, outro por Moisés. Porque o judeu não acredita em Jesus, o judeu acredita em Moisés. E a gente vê toda essa questão religiosa criando elementos de racionalidade absolutamente ilegítimos, né? Como é que alguém, em nome da religião, mata, se vangloria e que tem a certeza absoluta de que vai desfrutar das belezas e do paraíso da eternidade? E a gente percebe que realmente a mensagem do Cristo, que todos na face do planeta já receberam, ainda está longe, mas muito longe de ser compreendida. Então, as palavras de Caibar são verdadeiras. O homem acaba se tornando uma besta pela falta de capacidade de raciocinar e pela falta de possibilidade de sentir, inclusive, as necessidades do próximo. Mas ele também conclui, né, dizendo que a alma livre, o pensar se completa com o sentir na busca da verdade, porque a verdade não teme o erro, a verdade por si só, né, se defende, e a compreensão não vem só do raciocínio, ele vem do raciocínio que se sublima pelos elementos, né, da moralidade, da sensação, das emoções. Então, a gente precisa realmente dar expansão para a razão, para que, segundo as próprias palavras de Caibar, a verdade brilhe em nossos corações e mentes, na nossa consciência, com todos os seus esplendores, nos colocando num outro patamar de compreensão dos fenômenos da vida. E ele fala, a gente tem que se lembrar que nós somos dotados de razão. Então, quando Jesus utiliza a sua palavra para que busquemos a verdade, né, buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a proposta espírita é exatamente essa, não é mesmo? É a única, não tem outra. Se tiverem, me apresentem. Não tem. A única religião que se vincula a premissas racionais, que abraça os elementos científicos, é a doutrina espírita. Não tem outra. As outras ficam presas a leituras e aos livros que estão aí há 2.500 anos, 3.250 anos, 800 anos, e se dão o direito de interpretar o texto, que para nós é muito claro, de maneira absolutamente esdrúxula, pelas conveniências da falta de capacidade intelectiva. Ninguém me convence do contrário. Porque não matar é não matar. Mas não matar, não, mas pode matar o judeu, porque o judeu é um inimigo histórico, mas não matar. Todas as religiões defendem, do ponto de vista moral, a desnecessidade de se matar o próximo, não é mesmo? E esse embate entre a fé cega e a fé racional, ela começa a ser trabalhada pela ciência, no século XV. Então, de certa forma, esse processo de evolução é muito recente, né? Porque nós somos muito renitentes, nós somos repetentes, precisamos de séculos para mudar roteiros comportamentais.
Então, a fé necessita, como o Evangelho nos mostra, lá no seu capítulo 19, ela necessita de uma base, que é a inteligência. Então, não venha me dizer que a verdadeira fé não está calcada na inteligência, porque estaria desconstruindo todas as bases do raciocínio espírita. Mesmo? Então, a fé precisa de uma base que é a inteligência. A inteligência, qual inteligência? Diz Kardec. Perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta somente ver. É necessário, sobretudo, compreender, porque senão a gente fica limitado ao tangível. Eu acredito em Deus desde que eu veja Deus. E aí muitos dizem que viram Deus, né? Um sensacionalismo, né, psicótico. Então, é a base perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Mais uma vez, é o reforço do processo intelectual. A fé cega aceita e aceitou durante séculos e continua aceitando, não é mesmo? Como verdadeiro aquilo que choca de frente com a razão. E esse excesso produz fanatismo. Fanatismo sobre todas as leituras. Nós temos fanatismo no judaísmo, temos fanatismo no muçulmanismo, no islamismo, né, no brasmanismo, no shintoísmo, no catolicismo, no protestantismo, no anglicanismo, no hinduísmo. Excessos absurdos. Fanatismos irracionais. Religiões que estão aí há séculos e há milênios trabalhando a ausência de racionalidade da massa, irracionalidade da massa humana. Então, é uma razão ou uma ausência de razão que se firma em elementos dogmáticos, né, axiomáticos, ou seja, você aceita e pronto. É céu e inferno e pronto, não se discute. É Adão e Eva e pronto, não se discute. A Terra é plana, acabou. É assim que nós queremos. E, na condição de cordeiros de baixo padrão intelectual, estamos há milênios nesse processo, né? A ciência vem, se apresenta, começa a quebrar esses padrões, e os espíritos dizem, só depois de alguns séculos de ciência é que tivemos condição que Jesus encaminhasse o espiritismo para que a sociedade mundial tivesse, ainda que de maneira muito incipiente, condição de compreender a proposta de uma religião associada à razão, de uma religião vinculada à ciência. Não é mesmo? Então, diz Kardec que a fé cega não é deste século, ele está falando do século passado. Mito, século retrasado, século XIX, 1857. Quando ele escreve isso, foi 1864, século XIX. Né? Então, se essa fé não é do século XIX, ela continua viva no século XXI, impressionante. Não é mesmo? Mas não podemos deixar de considerar a fé também cega na ciência, que é um outro elemento, né? Em que, por ser cientista, ou por ter tido oportunidades de ter títulos, como se isso valesse de alguma coisa, né? Digo isso porque boa parte de vocês também tem títulos, mas me surpreende, inclusive, dentro do movimento espírita, quando as pessoas se apresentam, né? Psiquiatra, médico, ministro, juiz, desembargador, espírita. Um dia a gente vai entender que, na verdade, a profissão é secundária. A gente vai se apresentar como espírita, aí depois, não, sou espírita, mas também sou funcionário público, sou espírita, sou empresário. Sou espírita e, por ter um karma pesado, sou juiz. Mas não, eu sou juiz. Se apresenta para falar como se a autoridade fosse, né, fruto de um papel ou de um resultado acadêmico. As duas maiores autoridades do movimento espírita, né, não tinham títulos, Chico e o próprio Divaldo. Meu pai, que durante muito tempo se vinculou a essa casa, não tinha nível superior completo. Eu, particularmente, ainda não conheci no Brasil, e se não tem no Brasil, não tem no mundo, quem tinha mais conhecimento espírita, ou de história, ou de religião na face desse planeta. Claro que tem um viés, porque a gente acaba sendo filho, né, Covid, muito perto. Mas o Arnaldo pode aliviar um pouco, dizendo que era realmente uma mente brilhante,
era um espírito capaz, estudioso, e que não teve a oportunidade de estudar. Então, a gente precisa entender que a gente não está falando da busca do conhecimento tradicional. Não, ele também é importante. Ninguém está desmerecendo o título, a necessidade de tudo, muito pelo contrário, né? Todas as graduações, as pós-graduações em lato sensu, em estrito sensu que nós temos são importantes. Ninguém está falando o contrário. Mas a gente precisa buscar, né, linkar esse conhecimento ao elemento moral, que é essa a grande proposta espírita, é desenvolver a racionalidade com objetivo, senão a gente perde o objetivo. Se o objetivo for só ganhar dinheiro da aula, tudo bem. Mas se somos verdadeiramente religiosos, os objetivos precisam ser outros, precisam ser mais nobres, precisam estar calcados na sabedoria, que é exatamente essa união entre o processo intelectual e o processo moral. Porque essa fé racional, nos diz Kardec, ela pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Passados 167 anos, não tem uma linha da doutrina espírita que um cientista desconstrua. Não tem. Se tiver, me mostre. Muito pelo contrário. Daqui a alguns anos, a ciência vai estar corroborando o que está registrado nas páginas espíritas, né? E aí a gente percebe que esse processo realmente não é de condução humana, né? Então, a fé, ela tem como base esse elemento do crer, do compreender de maneira profunda. A gente precisa se calcar nos elementos lógicos, nos elementos fáticos, deixar a obscuridade de lado, compreender verdadeiramente o que acontece dentro de um exercício, inclusive de tentativa e erro, por que não? Ninguém nasce sabendo. Ninguém tem a obrigação de chegar na casa espírita conhecendo de trás para frente toda a codificação. Mas precisamos nos desvincular desse atavismo secular que nos prende, né, a uma leitura rasteira do que é certo e errado, né? Então, essa fé raciocinada busca esse entendimento, esse discernimento, ele exercita a inteligência, ele não é reducionista, ele não bloqueia a vontade, ele amplia a nossa capacidade de visão. Por isso é que ela pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. E essa fé, ela não pode ser cega, ela não pode ser cega. Então a gente absorve de outras religiões o que é útil, de outras filosofias o que é útil, da ciência, porque não podemos analisar também a ciência como o único pilar do conhecimento humano. Porque senão nem estaríamos aqui, porque a ciência não acredita em Deus, não acredita em espírito, não acredita em vida após a morte. Ah, mas não, tem cientistas que acreditam, a ciência não. A ciência é absolutamente no material e no tangível. Então, se eu sou ateu e absolutamente materialista, ok, eu tenho uma fé cega nos elementos da ciência. Essa também não é bem-vinda. Embora não seja tão reducionista como a fé dogmática tem se apresentado, né? Eu costumo dizer que é mais fácil um homem cartesiano despertar para a verdade do que alguém que está preso atavicamente pelo processo de baixíssimo padrão intelectual. E aquele que tem bom padrão intelectual um dia vai fazer alguns links e deixar de lado esse passado rasteiro, inclusive de muitas decepções no campo religioso, porque os livros espíritas nos mostram. Às vezes as pessoas têm raiva da religião porque viveram dentro da religião e não tiveram, né, o céu de contemplações. Quantos padres existem nas páginas espíritas decepcionados porque não foram abraçados pelos anjos quando desencarnaram? Mesmo? E se revoltam. E muitas vezes são almas que tinham um bom padrão intelectual, um bom padrão moral sobre alguns elementos, né? E se desvencilham totalmente da religião e acabam por atacar, crescendo em outros processos de desenvolvimento e lutando contra a religião. Então, eu convivi muito em ambiente científico, e se você se identificasse, eu sempre fazia questão de me identificar como espírita, é motivo de piada, né? Ah, me trouxe o tambor hoje, Fabiano? O desconhecimento do que é o espiritismo, né? E a gente aceitava a piada também, né? Ah, não adianta. Tinha um que era pós-doutorado numa determinada leguminosa. Sabia tudo da leguminosa, mas não conseguia ligar e desligar o celular, não trocava o pneu do carro. Eu falo, o que adianta? É um especialista de uma coisa só, né? É tão estrito o senso, né? A capacidade de desenvolvimento é tão estrita que ele só sabe de uma leguminosa, não sabe mais nada.
Falar de história, de religião, né? Falar de física, gravidade. Mas daquela leguminosa ele dava aulas, escrevia livros, teses, doutorado. E soltava umas piadinhas de vez em quando, né? Que Deus o tenha, já desencarnou. Mas um homem relativamente polarizado, mas avesso ao processo religioso. Quando ele despertar, ele vai linkar, né, essas questões da capacidade cartesiana, do raciocínio aos elementos morais. Que bom que nós já começamos a fazer isso, né? Essa é a beleza da doutrina. Nós temos um grande palestrante no movimento espírita que ele faz uma leitura que parece um pouco desconexa com a realidade. Esse dia eu estava pensando com o Arnaldo. Ele pega um trecho de Obras Póstumas em que um espírito bate na casa de Kardec, faz um barulho e que ele chama a atenção de Kardec. E aí Kardec fica curioso, mas quem é? Aí, não, eu sou espírito familiar. E 25 minutos todo dia eu vou aqui te ajudar no processo da codificação. Kardec fica feliz, né, com aquilo, sentiu as boas vibrações daquele espírito. E aí esse palestrante faz link com outros textos e conclui que esse espírito familiar é Jesus. Aí eu, meu Deus do céu, palestrante espírita famoso. Mas Jesus, batendo na porta de Kardec, dizendo que vai ficar com ele 25 minutos, será que Jesus não tem espíritos de uma pleiade nobre de representantes que possam, obviamente, assessorar Kardec, que, por mais que seja um espírito iluminado, está bilhões de anos longe da evolução do Cristo. Cristo administra o sistema solar, ele vai estar batendo na porta de Kardec durante 25 minutos, ficando lá de Kardec, ditando a codificação. Será que isso não é falta de capacidade intelectiva ou de compreensão do que o texto espírita nos oferece? Aí, quando a gente estuda, a gente vê, por exemplo, Bezerra de Menezes. Nós temos 15 mil centros no Brasil. Deve ter pelo menos uns 1.000 com o nome de Bezerra de Menezes. Em Brasília, que eu conheço 4. 4 em Brasília. Normalmente, as reuniões são terça-feira, quarta-feira ou sábado. Como é que Bezerra pode estar ao mesmo tempo em centenas de centros? Me conta, Arnaldo, como é que pode? O processo de dupla vista é limitado, até para esses espíritos notam. Então, ele mesmo já disse, né? O próprio Divaldo já validou que ele tem centenas de espíritos que falam o nome dele. Será que o nosso ilustre vice-presidente não pode, autorizado pelo presidente, falar em nome do centro? Então, Jesus precisa se deslocar das pleiades superiores, né? Plasma da estrutura solar, para ir para a casa de Kardec, ficar 25 minutos todo dia. Então, a gente precisa, dentro do movimento espírita, também racionalizar esses processos. Porque se Emmanuel nos traz que Jesus era puro antes do sistema solar existir, e ele já existe há 4,7 bilhões de anos, como é que um espírito vai, né, se dedicar a 25 minutos? Quer dizer, não tem necessidade. Poderia, até poderia. Porque se pode menos, pode mais. Pode mais, pode menos. Mas a gente percebe que é um processo de vaidade, como se dissesse, não fui eu que descobri isso. Foi eu que consegui descobrir na literatura esse elemento de que Jesus era, então, o espírito benfeitor, familiar de Kardec. Por isso que nós precisamos estudar. Porque não é o que eu digo, não é o que o palestrante já diz, é o que vocês concluem mediante as leituras, os estudos. E essa casa oferece tantos roteiros de estudo, não é mesmo? Então, já caminhando para os elementos finais das nossas considerações, o espiritismo acaba surgindo num momento oportuno. Porque a mente humana já começava a estar sendo adestrada a partir do século XV, com o surgimento da ciência propriamente dita, para elementos mais racionais, quebrando esses padrões, esses paradigmas da ortodoxia, da teologia mundana, não é mesmo? Porque já tinha esse desenvolvimento, né, método teórico experimental. A gente já começa a entender de maneira mais profunda. Porque se o Espiritismo, nos diz Kardec, tivesse vindo antes, ele teria sido infrutífero, né? Literalmente, seria pérolas jogadas aos porcos. Ou uma semente num solo árido, que não iria ter condição de se fertilizar. Então, a ciência criou esse elemento, nesse campo fértil.
E o estudo da matéria tinha, obviamente, que preceder o estudo da espiritualidade. Por quê? É lógico. Porque a matéria é o que primeiro nos fere os sentidos. Ninguém tem dúvida, né, da constituição material. A gente tem dúvida do que nós não acessamos diretamente, do que é intangível. Por isso é que a questão 780 do Livro dos Espíritos é uma das mais espetaculares dessa obra, que é a maior da história da humanidade. Quando ele fala o progresso moral decorre do progresso intelectual. Ou seja, primeiro vem a inteligência. Ah, mais importante a moral. A moral é importante. Mas a inteligência vem primeiro. Porque com a inteligência eu consigo entender o que é certo e o que é errado. Sem inteligência eu não sei nem o que é branco e preto. Então, os espíritos nos mostram que essa leitura do tangível da ciência era mais importante no primeiro momento, para que se criasse a condição intelectiva para avançarmos. Então, eu acho que a gente está entrando nessa fase. Quer dizer, não é só uma leitura pessimista, né? As palavras aqui têm um fundo otimista, que a gente está entrando nessa fase, né? As pessoas já não estão mais aceitando qualquer coisa. Apesar de muitos ainda acreditarem em Adão e Eva, céu e inferno, né? Hóstia, enfim, terra plana, essas coisas, mas isso está realmente diminuindo nos próximos séculos, vai acabar. Então, a mente cartesiana, que não conhece a fé espírita, ela não aceita a fé tradicional, e é natural. O sujeito que se desenvolveu nos campos da academia, estudando, racionalizando, contraprovando, ele não vai aceitar, né, elementos que são absolutamente racionais, né? Então, a academia faz da religião uma piada e a religião absolutamente desconsidera o que a ciência tem a oferecer. Por isso é que lá, mas quem andou sobre as águas? Mas também andar sobre as águas, por esse preço, até eu ando sobre as águas, né? Porque eu não vou pagar $500 para atravessar de barquinho o mar da Galileia, né? Mostrando essa desconexão entre os elementos. E a doutrina espírita, para quem não sabe, ela teve como pioneiros mentes absolutamente racionais e cientistas. Pegar William Crookes, né, que foi um físico inglês, iniciou a era científica do espiritismo lá em 1870. Entre 1870, o espiritismo acabava de nascer. Em 1874, ele realizou um sem número de experiências, está registrado no livro chamado Fatos Espíritas, com a médium, né, com o médium Douglas Home, com a médium Kate Fox, Florence, também. São irmãs, né? Florence Cook, não, Kate Fox e Florence Cook, e Douglas Home também. Esses três deram um auxílio para ele, um cientista laureado pela Academia Britânica, né? E ele tem resultados de materialização parcial e materialização completa, algo extraordinário. Chamou a atenção da Europa, da Inglaterra, mudou, né, a concepção dos cientistas da época em relação ao que o espiritismo apresentava, né? Assustou o mundo da época, né, com essas certezas obtidas dentro do mais severo método científico. Então, Crookes, né, a história mostra, ele pesquisou, ele observou, ele fotografou, ele provou, ele contraprovou, ele inventou, ele adaptou invenções científicas da época para a comprovação dos fatos espíritas. Depois nós tivemos Russell Wallace, espírita, êmbolo de Darwin. Darwin foi mais rápido e apresentou a teoria da evolução, mas eles desenvolveram juntos, espírita. Alfred Russel Wallace, um nome extraordinário, né? Físico naturalista, muitos dizem que tinha mais capacidade intelectual do que o próprio Darwin. Cromwell Varley foi inventor do condensador elétrico, né, que mudou toda a leitura dos eletrônicos da época, espírita. William Barré, professor de física também, né, membro da Sociedade Real de Londres. Frederick Myers, tantas figuras extraordinárias. Ernesto Bosano, né, um dos italianos, que teve a oportunidade de ter contato com a mãe falecida, ele desperta, né, para as realidades. Gabriel Delany. Espíritos que tinham uma capacidade intelectiva e tinham, né, títulos laureados, eram reconhecidos pela academia da época, academia do século XIX. Né? Gabriel Delany escreve o Fenômeno Espírita, relata, né, a criação
de vários aparelhos, medidores da força psíquica, e a gente vê que o Espiritismo surge com esse processo, né, de pioneirismo calcado nos elementos da ciência humana. Mas, apesar de tudo, a ciência ainda está dentro de um processo de engatinhamento, né? Porque a mente humana, e a gente só consegue refletir o que a mente humana absorve. Mesmo com a ajuda da espiritualidade, e os espíritos nos dizem que todas as invenções, todo o avanço científico vem primeiro no mundo espiritual, nós somos mais passivos do que ativos nesse processo. Existe uma parceria muito mais intensa do que a gente pode imaginar, e a gente tem certeza que nas próximas décadas tudo vai ser reescrito, vai ser reconstituído nos próximos séculos. Premissas que estão tidas como fechadas, né, e leituras e limitadores, tanto da física, da nanociência ou dos processos da termodinâmica, estão sendo já repensados. Aparelhos, né, o James Webb aí agora já está questionando a idade do universo, já está questionando a matéria escura, a energia escura, a composição dos quasares, qual o objetivo dos buracos negros. Todas as teses desenvolvidas ao longo dos últimos séculos estão sendo repensadas, aprofundadas, e a gente percebe verdadeiramente que a ciência vai ser compelida a estudar, né, o mundo espiritual, não é mesmo? Esses dias eu estava debatendo com um grande amigo, inteligentíssimo, espírita, e na palestra eu falei, olha, tem elementos, inclusive, que vão inclusive a própria velocidade da luz, em algum momento vai ser questionada. E aí falou, Fabiano, eu adorei sua palestra, gostei de tudo, mas quando você falou da velocidade da luz, eu não concordo. E debate vai, debate vai. Eu falei, olha, você já leu Ação e Reação? Ele já. Você lembra do Silas? Lembra? Lembra do capítulo 4? Lembra. O que ele diz? Não lembro. Pois é. Ele diz lá que a velocidade da luz é infinitamente menor do que a velocidade do pensamento. Então, meu amigo, se você quer raciocinar em termos materiais, ok, a velocidade da luz hoje é o que nós temos de mais extraordinário, que já está sendo questionado, inclusive, por elementos de composição de partículas subatômicas. Mas, se a própria racionalidade nos imputa uma outra condição de velocidade, é importante a gente abrir a cabeça para isso. Porque, veja bem, a galáxia mais próxima da Via Láctea é a Andrômeda, 2,5 milhões de anos-luz. Aí, se um dia um espírito superior quiser visitar, vai ter que demorar 2,5 milhões de anos. Tá? Que Jesus precisa de tanto tempo para se deslocar. Ou, como os espíritos dizem, eu quero estar, eu estou. Como algumas viagens interplanetárias são colocadas, como o caso da Maria João de Deus, em que o espírito fala, se concentre, daqui a pouco ela sai da psicosfera da Terra e está na psicosfera de Marte. Não é mesmo? Então, a gente precisa entender, né, que esses elementos estão todos ainda muito incipientes. E não é fechar a questão. Pode fechar a questão, né? Quer dizer, não existe Deus, né? Existiu uma concentração, uma bola de energia, 3,8 bilhões de anos, que explodiu e deu origem a tudo. Tá, mas quem colocou aquela bolinha? Outros já dizem que foram vários Bang Bangs, né? Não foi só um Big Bang. E aí nós estamos sendo compilados a aceitar que Deus verdadeiramente é algo que não tem como discutir. A gente não entende, mas a gente aceita porque é racional. Então essa é a proposta espírita. Eu não preciso ter visto o espírito para entender que existe espírito. Eu não preciso ter memória das últimas encarnações plenamente para acreditar no processo reencarnacionista, né? Eu não preciso ver um extraterrestre para acreditar que dos 2 trilhões de galáxias hoje abordados pela ciência, cada um com trilhões de sóis, e esses sóis com vários planetas pendurados, zilhões de planetas, só a Terra, como nos aponta a religião tradicional, tem vida inteligente. E aí alguns cientistas falam, não, eu sou obrigado a aceitar que existe vida em outro planeta por uma questão estatística. É mais fácil eu ganhar na Mega Sena 200 milhões de vezes do que não ter vida
no universo, 200 milhões de vezes seguidas, do que não ter vida inteligente no universo conhecido por um pequeno, né, instrumento elaborado pelos homens. Então, dentro desse espectro racional, não, a leitura que o Espiritismo nos oferece da pluralidade das existências, e a única religião que trabalha isso, é absolutamente racional. Então, a proposta espírita é essa, né? É de nos desenvolvermos dentro do espectro da capacidade intelectiva. Obras póstumas, lá na sua parte, fala do futuro do Espiritismo, está dito que o Espiritismo é chamado a desempenhar um imenso papel na Terra e dá 3 grandes objetivos. Primeiro, vai reformar a legislação. Na medida que nós tivermos o elemento moral, todo o espectro do direito humano vai avançar, ok? Isso é fácil de compreender. E já tem melhorado. Vai retificar os erros da história. Claro, com a ajuda da espiritualidade, da mediunidade, a gente vai percebendo que, na verdade, os grandes heróis não são heróis e que alguns anônimos são os verdadeiros heróis, né? Então, a mediunidade está ajudando a fechar aquelas lacunas que a história apresenta. E Emmanuel diz o seguinte, que do ponto de vista da leitura temporal, os registros históricos são até precisos, mas do ponto de vista da leitura moral está absolutamente impreciso. Então, os grandes homens normalmente foram grandes déspotas, e os esquecidos verdadeiramente foram os grandes homens, as grandes mulheres, né? Aqueles que, no silêncio da sua atividade, desenvolveram a cultura, a arte, a religião, a história, mas que, por não terem alçado postos de comando, não foram registrados nos anais históricos, não é mesmo? Então, nós teremos uma retificação desses erros. E o grande e maior objetivo da doutrina espírita é restaurar a religião do Cristo, porque o Cristo não ensinou nada disso. O Cristo não falou que a Terra é plana, o Cristo não batizou, o Cristo não falou em Adão e Eva, mesmo? O Cristo não falou da confissão, o Cristo não falou de dízimo, nada, nada. Tudo sobre o Cristo é muito límpido e transparente. Então, por que a gente não foca no Cristo? Por que a gente perde tanto tempo com outros elementos que são racionais? Aí vem falar de Velho Testamento, tem coisa boa no Velho Testamento? Tem. Mas Deuteronômio também manda o pai matar o filho se o filho não obedecer. Ou o marido matar a esposa se ela o trair. Vocês imaginem, né, se a gente estivesse vivendo a realidade de Deuteronômio, não ia ter ninguém mais vivo no planeta. Se trair, merece morrer. Se roubar, é enforcado. Então, quer dizer, eu vou aceitar só o que me convém? Quer dizer, não, aquele pedaço do Velho Testamento me interessa, que fala do dízimo, então eu vou colocar. Os outros, não. Que tipo de racionalidade é essa? A doutrina não tem senão, não tem nada, a não ser de médios, espaços que falam besteira. Nós temos blogueiros, podcasts, falando um monte de baboseira em nome da doutrina espírita. Mas é impressionante, eu vejo por curiosidade, né, por uma questão de formação, mas é muita besteira. Pessoas sérias, tirando conclusões, né, que não estão pautadas na literatura, porque querem aparecer, porque querem views, porque querem likes. E nós não podemos cair nessa esparrela. Nós não podemos. Né? Nós não podemos. Então, o Espiritismo vai instituir a verdadeira religião, a religião natural, a religião da verdade. Então, ao buscar a verdade e a liberdade, a gente fecha dizendo isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará, que é buscar pela doutrina esses elementos para que o nosso DNA seja um DNA realmente focado no desenvolvimento intelectual, né? Porque, digo para vocês, meus irmãos, a solução do planeta, a solução individual, a solução coletiva, nunca esteve com o homem. Nunca. Nunca esteve com as ideologias, com as teses, com as visões políticas. Nunca. E nunca vai estar. Isso é tudo fruto da baixa capacidade intelectiva, do orgulho e do vício humano, que é pautado pelo egoísmo. Nunca esteve. Né? O homem tem uma miopia. Além da miopia, ele tem astigmatismo, tem catarata e hipermetropia. Então, eu vou dizer para vocês, eu hoje só vejo a doutrina como esse processo cirúrgico, não tem outra. A doutrina é esse óculos da verdade que nos possibilita deixar essa esparrela dos atavismos mundanos, ou da ciência, ou da religião, ou da própria filosofia de lado,
tentando tirar tudo que é de bom, porque tudo tem coisa boa. As religiões têm coisa boa, claro que tem. Filosofia tem coisa extraordinária, a ciência é maravilhosa. Mas a gente precisa aprender a ser seletivo, né? E quem cria esses padrões, né, esses elementos racionais, quem parametriza isso hoje, na face do planeta, na minha humilde opinião, é a doutrina espírita. Obrigado por vocês terem a paciência de me ouvir e que 2025 continuemos, né? Trabalhando. Vamos agora fazer a prece de encerramento, que eu convido uma dose dupla de Fabiano hoje à noite, overdose, e logo após passaremos ao passe espírita e as atividades normais da terça-feira. Que possamos mais uma vez, em nome do Cristo, real e único representante da verdade universal, elevar os nossos pensamentos em profundo agradecimento pelo ano de experiências na seara espírita, pelo ano de realizações no campo material, pelos avanços no campo familiar, laboral, pelo desenvolvimento da intelectualidade, pelos elementos da saúde mental e física, parcial ou total, que ainda temos, rogando para esse espírito nobre e amoroso, que é verdadeiramente o príncipe da bondade, que mais um ano possa vir com grandes possibilidades de trabalho, de crescimento, que possamos nos vincular a essa casa de maneira cada vez mais efetiva, porque aqui, sem dúvida nenhuma, um santuário de luz se estabeleceu ao longo dessas 4 décadas, nos dando suporte para reprimir as nossas vaidades, as nossas limitações, o nosso orgulho vivo, a nossa arrogância, típica de seres inferiores e bipolares que ainda somos. Mas, graças à sua bondade, Jesus, graças à verdade exarada pela doutrina espírita, já começamos a nos compreender e a compreender aquilo que nos cerca. Sendo assim, só agradecemos. Que assim seja.